Amém, irmãos? Muito boa noite. Vamos à nossa exposição bíblica dessa noite. Então, como de hábito, vamos salmodiar no Salmo de número 8. Salmo 8. Diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste debaixo dos seus pés. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia na tua casa, obrigado por mais um dia em tua presença. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, que o Senhor venha nos dando entendimento, que nós possamos, Senhor, estarmos sendo edificados pelo teu poder nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu preciso fazer um link aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 6. O versículo 24. Talvez os irmãos vão estranhar, porque na última palavra foi a palavra servos de Deus, parte final. E a série Servos de Deus, que foi uma série de 3 palavras, ela foi baseada em Mateus 6, 24. Mas eu vou reler o versículo e já vou dar uma breve explicação. Diz assim: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Na série Filhos de Deus eu expliquei o que representava ser filho de Deus, usando 3 exemplos bíblicos do mundo pré-diluviano, usando o exemplo de Abel, usando o exemplo de Enoque, usando o exemplo de Noé. E usei como base Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé. Então eu vou estar pedindo para os irmãos abrir novamente Hebreus 11, porque eu preciso fazer um link da palavra de hoje, para os irmãos entenderem o que está acontecendo no nosso cronograma de pregações. Hebreus 11, novamente, versículo 7. Vou ler o início dele. Pela fé, Noé, divinamente avisado. Aqui foi o versículo que nós usamos para encerrar a série Filhos de Deus, falando da vida de Noé. E qual que é o link que eu quero fazer hoje? Vamos ler o versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que se havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Veja, Abraão é um outro exemplo de servo de Deus. E qual é o link que eu quero fazer nessa noite? É impossível a gente falar da vida de Abraão sem ir ao livro do Gênesis. Então, a partir dessa palavra, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar estudando simultaneamente o livro do Gênesis e o Evangelho de Mateus. Para os irmãos se localizarem e não se perderem, vamos no livro do Gênesis, capítulo 11, que eu vou dar mais uma explicação para os irmãos.
Gênesis 11. Versículo Gênesis 11, versículo 9. Versículo 8. Diz assim: Assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra, de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O que está falando aqui? O advento de Babel. Na sequência, o texto do Gênesis continua. Gênesis 11, 10. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Esse versículo 9 foi o último versículo que eu preguei na nossa série em Gênesis, que foi interrompida exatamente em Gênesis 11, versículo 9, Torre de Babel, a qual eu falei com os irmãos na época, mais ou menos uns 5 meses atrás, que nós iríamos retomar no tempo oportuno. O que acontece? Esse é o link que eu queria. Aí o irmão pode falar para mim, mas pastor, eu acho que o pastor está com problema de leitura, porque em Hebreus o pastor falou de Abraão. Mas quando o pastor está lendo aqui, o pastor está falando de Sem. Está certo isso, pastor? Veja, é impossível se falar de Abraão sem se analisar a genealogia de Sem. Noé teve 3 filhos. Nós estudamos isso no capítulo 10 do Gênesis e vimos a chamada Tábua das Nações. Essa palavra, inclusive, na época que ela foi gravada, nós não tínhamos imagens, e aí ela vai ser gravada no nosso sistema antigo, onde apenas o áudio é colocado num vídeo do YouTube. Mas eu vou estar postando, lógico, no decorrer agora desses 90 dias, toda a série de Gênesis 1:1 a Gênesis 11:9. São algumas palavras, um material importantíssimo. Gênesis é base da Bíblia. Só que, para falar de Abraão, eu tenho que vir em Sem. Por que Sem? Noé teve seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Deus vai escolher um dos filhos de Noé para trazer a genealogia do Messias. O que acontece que eu tenho que entender? Primeiro ponto, vamos no livro do Gênesis, capítulo 5. Versículo 32. Diz assim: E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. O que acontece? A genealogia continua. Gênesis 11, versículo 10, é a continuação de Gênesis 5, versículo 32. Só que é uma continuação baseada na promessa de Gênesis 3,15, o proto-evangelho, onde Deus promete um descendente, e esse descendente esmagar a cabeça da serpente. Aí Deus escolhe Sem. Só que existe um grande problema aqui. Aconteceram 3 acidentes de percurso, vamos dizer no popular hoje. Aconteceram 3 problemas. Primeiro, Abel foi assassinado por Caim.
Aparentemente, o plano que Deus tinha sido frustrado, entre aspas. Esse foi o primeiro acidente. Facilmente contornado por Deus. Como? Deus vem e dá Sete como filho de Adão e Eva. E da linhagem de Sete vão vir os patriarcas. Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Só que aconteceu um segundo acidente. Entre aspas, uma segunda tribulação. A mistura da linhagem de Sete com a linhagem de Caim, que trouxe contaminação sobre toda a terra. Expliquei isso na última palavra. Nós acreditamos que essa contaminação não foi apenas uma contaminação genética, não foi apenas uma contaminação de casamentos mistos. Nós entendemos, nossa maneira de ver, que houve ali também, por causa dos Benai Elohim, um contato com seres espirituais através de religiões que envolviam feitiçaria, mediunidade, e através desse contato trouxe uma contaminação para toda a terra. Tanto é que Noé era perfeito em suas gerações. O que Deus teve que fazer? Consertar o erro humano, como sempre. Olha que interessante. A graça de Deus operando. Adão e Eva são lançados fora do jardim. O que Adão e Eva mereciam na hora que pecaram? Morrer fulminado. Deus sacrifica um animal, veste Adão e Eva de uma roupa de peles, eles saem com o seu pecado simbolicamente coberto, saem como esperança de redenção, porque a frase de Eva, alcancei um varão do Senhor, mostra que Eva realmente se arrependeu e que ela confiava na restauração com o Deus Todo-Poderoso. Só que aí vem Caim e mata Abel. Mas a graça continua a operar como? Veio Sete. Só que aí todo mundo se mistura. O que Deus faz? Tem que matar todo mundo, destruir todo mundo. Mas a graça continua agindo. E Noé achou graça da parte de Deus. Vai só dar uma espiadinha. Gênesis 6, versículo 8. Está aí na página. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Só que aí, no pós-dilúvio, nós vimos junto que houve um varão de renome chamado Nimrod, que fundou a Assíria, fundou Calné, fundou Ereque, fundou Babel e fundou... tem mais uma cidade. E ali, basicamente, começou a idolatria no mundo. Muitos teólogos defendem que Nimrod foi o responsável pela construção da Torre de Babel. É bem possível. Veja, Babel é outra rebeldia do homem. Ó, primeira rebeldia do homem, Caim matou Abel. Na verdade, primeira rebeldia, Adão e Eva comeram da árvore. Segunda rebeldia do homem, Caim matou Abel. Terceira rebeldia, misturou a linhagem de Sete com a linhagem de Caim. Quarta rebeldia, Babel. Deus mandou multiplicar, se espalhar pela terra e encher a terra. O que eles buscavam ali em Babel? Adoração, adoração própria, fazer o nosso nome notório. Só que a graça de Deus, veja, Deus fez um decreto. Da descendência da mulher vai vir um que vai pisar a cabeça da serpente. Esse decreto é cumprido através da graça. Essa graça continua operando. Em quem? Na linhagem de Sem. Por quê? Porque da linhagem de Sem vem Abraão, que nós acabamos de ler em Hebreus 11, versículo 8, que ele, pela fé, saiu da sua peregrinação, saiu da sua terra, sem saber para onde ia. Só que para mim falar de Abraão, eu tenho que vir aqui na frente, no pós-dilúvio. E aí nós fazemos a reconexão com as palavras.
nós vamos continuar o nosso estudo exatamente onde paramos. E onde parou nosso estudo de Gênesis? Gênesis capítulo 11, vamos voltar lá. Versículo 10. Amém? Amém. Entenderam o link? Viram como tudo se encaixa? Como a graça de Deus está operando? Como o decreto de Deus está se cumprindo? Como Deus não foi pego de surpresa em nada disso? Na verdade, toda vez que Deus retira a sua mão, o homem se perde completamente. E a natureza do homem pecaminoso é ser rebelde contra Deus, é fazer besteira mesmo. Deus só está provando para a gente, através de seus decretos, que o homem sem Deus se perde, que o homem sem Deus se afasta. E isso vai se repetir até Apocalipse 22. Até Apocalipse 22, Deus vai estar mostrando ao homem sem a minha graça, está perdido. Se não é a minha mão resgatar o homem, se não é a minha ação soberana, pagar o preço para a redenção, você está perdido. Seu destino é a morte, é inferno eterno, é viver apartado de mim. E Gênesis 11, versículo 10, eu vou reler. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Veja que interessante. Quantos anos Noé tinha quando gerou Sem, Cão e Jafé? 500 anos. Sem viveu 100 anos de idade para ter Arfaxade. Quando aconteceu? 2 anos depois do dilúvio. Noé aqui já estava com 602 anos, entre 600 e 602 anos. Depois preciso fazer na calculadora exato, mas é algo por aí, em torno de 600 anos. Arfaxade foi gerado pós-dilúvio. Agora veja que interessante. Qual é a prova bíblica de que realmente Deus elegeu a linhagem de Sem e que quando ele fez a linhagem de Sem, ele mirava Abraão, o pai da fé, e da linhagem de Abraão viu o Messias. Está no próprio livro do Gênesis. Olha que interessante. Vamos voltar um capítulo. Gênesis 10, versículo 21. Olha que legal. Ó, só para você entender. Olha que barato. Vamos ler o versículo 20. Estes são os filhos de Cão, segundo suas famílias. Aqui está a genealogia de Cão. Um pouco antes vai estar a genealogia de Jafé. Espera lá aqui, ó, quer ver? Ó, Gênesis 10, 2. Os filhos de Jafé são, mostrando as outras nações, já vimos isso. Agora, olha o que o Gênesis 10, 21 fala. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Olha que interessante, primeira coisa, primeira informação. Sem era mais velho que Jafé, era o primogênito. Segunda informação, ele gerou a Éber. Da onde vem Éber? Veja, existem 3 hipóteses. Mas eu vou me atentar apenas uma que eu acho que é a verdadeira. Éber é o que vai dar origem à palavra hebreu. Existe uma segunda que quer dizer, a palavra Éber quer dizer peregrino, apontando para o que aconteceu com o povo hebreu no Egito. Mas eu acho improvável. Para mim, de acordo com a linguística, aquilo que eu pesquisei, não que eu seja um especialista em línguas, mas eu sou especialista em copiar as boas obras dos outros e pesquisar. E pelo que eu pesquisei, realmente Éber é o pai dos hebreus. Tanto é que existem traduções, inclusive, que Éber está escrito com H na frente. Na nossa, eles resolveram respeitar o texto recebido. No texto recebido, Éber está sem o H.
Foi a forma que o tradutor entregou. Mas olha que interessante. Vamos continuar lendo, vocês já vão entender onde eu quero chegar. Versículo 25. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé e Gerá. Vamos parar aqui. Aqui está a prova bíblica. A Bíblia mostra 2 genealogias de Sem. Quando chega em Éber, a genealogia se separa. Ela vai para a genealogia de Joquitã, em Gênesis 10, e encerra logo à frente. Nós já vamos fazer a genealogia de Joquitã. Mas no capítulo 11, ela pega a genealogia do outro filho de Éber, que é Peleg. E de Peleg vai vir Abraão, mostrando que realmente a escolha de Deus é a genealogia de Sem via Peleg. A genealogia de Joquitã é importante? Sim. Nós temos aqui até alguns fatos que nós vamos ver hoje aqui. Por exemplo, Arfaxade foi tremendo, mas Arfaxade é antecessor de Joquitã. Só que o assunto com Deus é a genealogia de Sem, que vai dar no outro filho de Éber, que é Peleg. Mas vamos fazer rapidamente aqui o versículo 10, o capítulo 10, e daí a gente vai avançar para outra genealogia. Então vamos lá. Versículo 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Olha que interessante. Veja, no Gênesis 11, 10, fala só de Arfaxade. Olha como individualizou. Vamos reler Gênesis 11, 10. Essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Qual é a conversa? É com Arfaxade. No Gênesis 11 só fala deles. Agora, esses 2 povos aqui, esses 4 povos aqui são interessantes. Por exemplo, Lude, nós não temos muita ideia do que aconteceu. Entendeu? Agora, Elão e Arã, nós sabemos onde estão esses 2 países. Deixa eu tomar um gole de água. Então vamos lá. Agora eu vou precisar pegar a minha colinha aqui. Veja. Tá. Elão. Elão foi um grande país, um grande reino, na verdade, dos descendentes de Sem, na região hoje que está o Iraque. Inclusive, parece que pegando, até alguns defendem, pegando inclusive parte do Irã. Esse povo foi um povo muito grande. Esse povo aqui, eles tiveram uma capital, eu a marquei aqui do lado, citada, inclusive, na Bíblia. Pera lá que eu vou pegar aqui. Só um minutinho. Eu acho que eu passei aqui na minha colinha. Ah! Olha que legal. Vamos lá. Gênesis 10, 22. Os filhos de Sem são Elão. Esse reino, nada mais, nada menos, além de ser um dos primeiros grandes reinos da antiguidade, tem uma cidade bíblica muito importante. A capital do reino de Elão era Suzã. Aonde que fica Suzã? Veja que interessante. Mais ou menos 10.000 anos depois, Suzã aparece nas páginas da Bíblia como uma das capitais do Império Medo-Persa. Aonde que fica a Pérsia?
A Pérsia é o país chamado Irã. Quer dizer, o reino de Elão foi subjugado. Nós vamos ver os povos que vieram depois. Mas a sua capital, uma cidade pujante, uma cidade comercial, uma cidade muito forte, permaneceu. E aparece na Bíblia onde? Vamos lá, primeiro, livro de Esther, vamos abrir lá. Você vai passar por Crônicas, vai passar por Reis, vai passar por Crônicas. Aí vai chegar em Neemias. Deixa eu ver se eu estou... Não, é Esdras, eu sempre confundo essa ordem aqui. É Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Isso, Esther, capítulo 1. Versículo 1. Diz assim, abertura do livro de Esther. E sucedeu, nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero, no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã. Gente, pelo menos uns 10 mil anos entre o reino de Elão e essa passagem aqui. Aqui você pode jogar uma datação tranquila, de no mínimo 4 mil anos, podendo chegar até 20 mil anos. Porque as genealogias de Gênesis não são uma genealogia dura. O que é uma genealogia dura? Com a datação engessada. A prova disso é as diferenças das genealogias bíblicas. O que o escritor de Gênesis, que é Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, quer mostrar é as origens da linhagem do Messias. É a origem da linhagem piedosa de Sete. É a origem da linhagem que veio dos filhos de Noé. Gênesis está nos mostrando a conexão do povo hebreu, e em decorrência disso do Messias, com a promessa de Gênesis 3,15, que ia pisar na cabeça da serpente. Essas genealogias, elas estão nos mostrando de onde veio. Mas olha o que é interessante. Esther viveu nessa fortaleza. Aqui o ano é mais ou menos o 5º século antes de Cristo. Provavelmente aqui entre o ano de 490 e 470 a.C., mais ou menos por aí. Precisa tomar um pouco de cuidado nessa datação. Mas não apenas Esther viveu na cidadela de Suzã. Tem um grande herói bíblico que foi figura predominante em Suzã. Quer ver que interessante? Livro do profeta Daniel, um pouco à frente, depois de Salmos, depois de Isaías. Depois de Ezequiel, Daniel capítulo 8. Versículo 2. O ano aqui é em torno de 550 a.C. Por que eu falo que é em torno de 550? Que existe uma pequena diferença, mas na minha Bíblia está marcado 553. Mas pode ser um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Vou ser sincero, eu creio que até na história humana, a história secular, é tolice você falar em 10 anos à frente, 10 anos atrás, com a nossa documentação histórica que a gente tem. Por quê? Porque a nossa história passa a ser razoável de ser seguida mais ou menos de 3 mil anos para cá, com o povo sumério, que nós vamos ver mais à frente. Mas antes do povo sumério, é muito difícil seguir a cronologia histórica. Mas aqui, a faixa é 550 a.C. E olha o que acontece.
Versículo 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Olha que bonita a Bíblia. Eu sou meio bobão ou a Bíblia é linda? Eu não sei, essas coisas me empolgam. Vou reler. Versículo 2. E vi na visão, e sucedeu que quando eu vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Mais uma informação, a história bíblica, fechando com a história secular. Existem documentos arqueológicos que mostram que Suzã foi capital do reino de Elão. Mas eu não precisava desenterrar um grão de areia. Bastava eu ler minha Bíblia que eu ia saber que Elão era capital, Suzã era capital da província de Elão. Qual foi essa visão que Daniel teve? A visão do carneiro e do bode. Aqui é a visão da queda do Império Medo-Persa e a chegada do Império Grego com Alexandre o Grande. Foi a visão que teve. Na época que caiu as Torres Gêmeas, algumas grandes igrejas, infelizmente, soltaram em seus jornais de circulação que essa visão aqui do bode e do carneiro guerreando, um batendo no outro, era a queda das Torres Gêmeas, porque havia 2 chifres. Só que os 2 chifres, na verdade, são os 2 reinos do Império Medo-Persa, que é o reino dos Medos e dos Persas. Nada além disso. Mas eles tinham urgência de fazer algo, porque caiu a Torre Gêmea, na segunda-feira, o jornal da igreja tem que sair assim. Só que é um absurdo. Eu lembro que quando eu fui ver a profecia, eu falei, nossa, mas isso aqui não tinha nada a ver. Gente, nessa época aqui, eu tinha 1 ano e 8 meses de convertido. Mas a Bíblia mostra claramente que não era. Mas aonde aconteceu essa visão? No reino de Elão, que agora passou a ser uma província. Capital, Suzã. Aonde que vem Elão? Vamos voltar lá. Gênesis capítulo 10. Deixa marcado que nós vamos trabalhar bastante no Gênesis 10. Gênesis 10. E esse tipo de palavra exige demais do pregador, porque tem uma série de dados históricos. E se você não tomar cuidado, fica a coisa mais maçante que tem do mundo. Eu estava ouvindo, inclusive eu uso como fonte no livro do Gênesis os estudos do Marcos Granconato, e ele comenta isso, que querer aprofundar em genealogia é você querer se tornar maçante e achar um sentido do texto que o texto não tem. Então, quando você vai falar em cima de genealogia, você tem que deixar as coisas brotarem do texto. O que brotou primeiro aqui? Um dos filhos de Sem, Elão, foi um grande reino. Lude e Arfaxade, nós não sabemos exatamente quais os países. Lá no canal do YouTube, Observatório 7, existe um vídeo falando de Arfaxade como pai dos astrólogos. Como ele tem muita informação arqueológica, deve fazer sentido, mas eu resolvi não entrar, porque ia ficar maçante demais a palavra. Talvez até eu faça uma pesquisa rápida e traga para os irmãos. Lude, nós não sabemos exatamente onde se localizou, mas provavelmente ali, na região da Mesopotâmia. São os chamados povos semitas, que povoaram aquela região. Agora, tem um outro lugar aqui que é bem interessante, ó. Versículo 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Olha que interessante. Quem é Arã? Existe um país hoje que é muito falado na mídia,
que inclusive no Brasil tem muitos descendentes, é um país chamado Assíria. Arã deu origem aos chamados povos arameus. Só que aconteceu um fenômeno muito interessante. Os arameus, a princípio, formaram vários pequenos reinos. Só que com o crescimento do Império Muçulmano, eles começaram a ser esmagados e perderam sua identidade de reino. E se espalharam pelo mundo árabe. Mas acontece um fato extremamente importante com os arameus. Mesmo eles tendo deixado de existir como um país organizado, como um reino organizado, a sua língua permaneceu. E é uma das línguas mais importantes para a história bíblica. Por quê? Os arameus geraram o idioma aramaico. Quem falou aramaico? A Bíblia nos dá essa informação. Vamos abrir Evangelho de Marcos, capítulo... Evangelho de Marcos, capítulo 14. Olha que legal. Alguns já sabem disso, mas alguns irmãos não sabem. Evangelho de Marcos 14, versículo 70. Deixa eu tomar um gole de água. Evangelho de Marcos 14, versículo 70. Vamos ler o 67. Não, tem que ler o 66. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora, ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: Este é um dos tais. Ó, mulherzinha chata. Versículo 70. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. A tua fala é semelhante. O que acontece? A história nos mostra que na Galileia se falava um dialeto aramaico. Em Israel, a língua corrente era o aramaico. Já vou mostrar aonde eles aprenderam isso. Só que ninguém mais do que Jesus Cristo e seus discípulos falaram aramaico. Era a língua oficial do povo judeu na época de Jesus. Porém, o aramaico que Jesus falava era um dialeto específico da região da Galileia. Por quê? Por causa daquela mistura próxima do reino de Samaria. Dialeto tão característico que denunciou Pedro dentro da casa do sumo sacerdote. Aí você fala: mas pastor, peraí. Como que o povo hebreu começou a falar aramaico? Já que, quando você pega na época do rei Ezequias, que Senaqueribe veio cercar, ele pede para o camarada falar na língua dos nobres, o hebraico. O que aconteceu? Para uma nação inteira deixar de ter a língua oficial hebraico e passar a falar aramaico. Se você assistiu o filme O Jesus, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ele é todo falado em aramaico. Porque o Mel Gibson não quis dublar o filme porque ele queria mostrar que Jesus falava aramaico. Para vocês terem uma ideia, existem parcelas do livro de Daniel que foram escritas em aramaico.
Mas aonde o povo aprendeu isso? A Bíblia nos mostra. Quer ver que legal? Deixa eu achar na minha colinha aqui. Livro de Neemias, capítulo 8. Depois nós vamos voltar no Novo Testamento. Neemias 8. Nossa, hoje eu estou judiando dos irmãos. Neemias é antes de Esther, onde você abriu. Se você procurar sua digital aí na Bíblia, você vai encontrar Neemias 8. Olha que legal. Isso aqui aprendi hoje. A gente nunca para de aprender na Bíblia. Neemias 8, versículo 1. Diz assim a palavra: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres. E todos, olha a frase, os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Eu pergunto, todos os que podiam ouvir com entendimento. A Bíblia está falando de pessoa surda? Metade do povo que estava lá era tudo surdo. Teve uma epidemia de vírus, o Covid-39, e ficou todo mundo surdo. Não, olha a frase. Todos os que podiam ouvir com entendimento. O quê? O livro de Moisés, Gênesis, foi escrito em que língua? Que língua? Hebraico. O escriba, quando copiava a lei, ele copiava a lei em que língua? Hebraico. Qual era a única língua que era reconhecida na cópia da lei? O hebraico. Eles nem olhavam, nem existia cópia em aramaico. Mas vou continuar a leitura, vocês vão entender melhor o quadro. Versículo 3. E leu no livro, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, vírgula, ó de novo a frase, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sob um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, em sua mão direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Hassum, Asbadana, Zacarias e Messulão. Versículo 5. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Qual era o quadro? Um púlpito de madeira, um grupo de sacerdotes do lado direito de Esdras e outro grupo do lado esquerdo. Quando Esdras pegou o livro e abriu, o povo ficou de pé, em sinal de reverência, sem mascar chiclete, sem malandrão. Deus é o cara, nós vai ler o livro agora, que nas igrejas hoje é assim, né? Nós temos a liberdade em Cristo, e aí a igreja vira uma bagunça. Isso não é igreja, isso não é culto. Culto a Deus é com decência, não tem essa de nós uma ova. Aqui é lugar de povo de Deus, povo educado, povo que sabe se portar, povo que tem reverência com a palavra de Deus. Isso vem desde aquela época, mas o texto continua. Versículo 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças e adoraram o Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas, olha o ponto aqui,
ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando, vírgula, ó a tradução aqui, e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. O que acontece? O povo foi para a Babilônia, última leva, 586 a.C. Qual era a língua oficial da Babilônia? Aramaico. Qual foi a língua que o povo aprendeu? Aramaico. Esdras lia em hebraico. Quem sabia falar hebraico entendia, mas o povo, a grande maioria dele, falava aramaico. Os caras traduziam e iam explicando a lei. Talvez a maior influência sobre o povo judeu na Babilônia foi a língua que eles trouxeram, o aramaico. Para vocês terem uma ideia como isso é importante, vamos voltar rapidamente no Novo Testamento. Livro de Atos dos Apóstolos. Vamos primeiro no capítulo 13. Atos dos Apóstolos 13. Atos 13, versículo 1. Vocês já vão entender. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criada com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Gente, a primeira igreja gentílica pujante era a igreja de Antioquia. A língua falada de Antioquia era o aramaico. A igreja que mandou os primeiros missionários para a Ásia e a Europa falava aramaico. O que isso é importante para a gente? Existe uma Bíblia chamada Bíblia da versão Peshita, que foi traduzida direto do aramaico para o português. Essa versão Peshita circulava na igreja de Antioquia e região. E veja que interessante, no próprio livro de Atos aparece uma diferença que quando você lê o texto você não entende muito bem. Quer ver que barato? Atos 21. Olha como a Bíblia é linda. Ou o irmão Maurício está ficando velho e bobo. Atos 21, versículo 36. Qual é o quadro aqui? Paulo tinha viajado, passou voando pelas igrejas, passou em Éfeso. Em Éfeso ele se encontrou na praia com os presbíteros. Aí ele orou, falou para os presbíteros que ele não ia mais ver a cara dele. Aí ele passou na região ali, próxima de Samaria. Aí veio o profeta Ágabo, pegou o cinto de Paulo, amarrou o cinto e falou, ó, lá em Jerusalém o dono desse cinto vai ser amarrado assim. Aí Paulo chega em Jerusalém, procura a igreja, conta tudo aquilo que Deus fez. Aí Tiago, os apóstolos, falou o seguinte, olha, só que aqui a turma guarda a lei de Moisés. E eles dizem que você está trabalhando por aí falando para esquecer a lei de Moisés. Vão fazer o seguinte, tem aqui alguns homens que vão fazer voto. O que você faz? Você vai pagar o voto deles. E vai fazer voto junto. Para quê? Para chegando no templo, eles verem que você mesmo ainda guarda a lei de Moisés e não causar problema. Ó, vamos fazer o seguinte, vou parafrasear. Lá nas igrejas da Europa, a turma usa bermuda e boné. E as mulheres usam calça. Mas aqui em Jerusalém, a gente usa terno, gravata, e as mulheres usam saia. Vamos fazer o seguinte, você vai de terno e gravata amanhã para a igreja. Aí vão dizer que você é crente. Mais ou menos isso. A roupa faz o monge. O que aconteceu? Paulo foi para o templo. Quando ele estava lá, deu uma bagunça no templo. E Paulo é preso. E só não foi morto porque um centurião romano interferiu. E aí nós vamos dar nessa passagem aqui.
que é o versículo 36 de Atos 21. Olha o que diz. Olha lá. Não, eu vou ter que ler o 35, ó. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia clamando, mata-o. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse, sabes o grego? Olha que interessante, Paulo fala com o tribuno em grego. Não era qualquer um que falava grego. O tribuno até se surpreende. Pô, sabe você o grego? Mas não para aí. Versículo 38. Não és porventura aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? O que acontece? Tinha havido um egípcio, nós não sabemos quem é, não temos informação. Ele fez uma revolta. E ele conseguiu juntar no deserto um pequeno exército de 4.000 bandidos, salteador. Aí o que Paulo vai falar? Paulo lhe disse, na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, que é próximo ali a Antioquia, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo pôs-se de pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, olha que interessante, quando ele falou em língua hebraica, o povo parou. Por quê? Porque era a língua erudita, era a língua das escrituras. Aqui, no mínimo, Paulo falava 3 línguas. Hebraico, aramaico. É lógico que ele falava hebraico, ele estudou aos pés de Gamaliel. E falava o grego. Eu imagino, aí uma suposição, que ele falava inclusive o latim. Porque em Roma não se falava grego, se falava latim. Era a língua dos romanos, que eles herdaram dos etruscos. Era o latim. Essa passagem aqui mostra que o estudar, se feito de acordo com a vontade de Deus, pode ser de extremo benefício, mas mostra que o hebraico não era uma língua tão corrente na época. Para vocês terem uma ideia, a influência do aramaico é tal que existiam os targuns. O que são os targuns? São comentários bíblicos de interpretação do Antigo Testamento escrito na língua aramaica. Nas sinagogas se falava aramaico. Não se falava hebraico nas sinagogas. Da onde que veio essa língua? De Arã, filho de Sem. A língua dos caras, por vontade de Deus, ela viajou mais de 10.000 anos. E aí você pergunta, o que aconteceu com os aramaicos? Veja, aí é uma página da história triste. Em 1917, na Primeira Guerra Mundial, havia um grande império chamado Império Otomano, ou Império Turco. O Império Turco lutou ao lado da Alemanha, contra a Inglaterra, contra a França, contra tudo. O que acontece? Eles eram muçulmanos. E eles realizaram, na Primeira Guerra Mundial, um dos maiores genocídios da história. Os armênios, que eram cristãos, povos arameus, foram mortos pelo menos 700.000 armênios pelo exército muçulmano, porque eles eram cristãos. Na verdade, eles eram praticamente descendentes diretos da Igreja Ortodoxa de Antioquia e daquela região. Existem alguns historiadores que dizem que chegaram a morrer 6 milhões de armênios. Hoje, em São Paulo, você tem uma pequena colônia de armênios, você tem algumas cidades nos Estados Unidos que tem pequena colônia de armênios. Mas os muçulmanos
Mataram todo mundo. Eu vi uma foto hoje, fiquei até impressionado. Era um tripé de madeira, como se fosse uma cabana, amarrado no meio com homens enforcados, um do lado do outro. Tudo pelo exército turco. Qual o crime daqueles povos? Ser cristão. Então, além da cultura aramaica ter sido varrida, os que estavam ligados à igreja ortodoxa foram tudo mortos. Praticamente hoje você vai na Síria, você vai penar para encontrar um povo armênio, um povo arameu. Praticamente espalhou pelo mundo, riscaram, um ou outro sabe que é arameu e acabou. Mas a sua língua ficou, ela é conhecida. Existe uma série de documentos, eu até anotei mais algumas coisinhas aqui, tá? Falaram assim agora, os Targums, essas traduções em aramaico, elas existem até hoje. Você tem essas traduções escritas, provando que o aramaico era uma língua corrente. Olha como era importante isso. Porque eu li a Bíblia em hebraico, mas para o povo entender, o comentário bíblico tinha que ser em aramaico. Jesus pregou em aramaico. É coisa assim que a gente fala, puxa, que engraçado. Veio lá de 100. Amém? Amém. Vamos lá, vamos voltar em Gênesis 10. Olha as coisas que vão aflorando do texto. Gênesis 10. Quanto tempo tem de pregação? 56. Vocês perceberam que eu sempre pergunto em torno de 56, 58? Vamos lá, Gênesis 10. Mas eu vou tentar encerrar pelo menos a genealogia da parte de Gênesis. Mas acho que não vai dar, não. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Gênesis 10, 23. Não vai dar. Mas tudo bem. Vamos lá. Gênesis 10, 23. Vamos seguir. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. Veja que interessante. Aqui tem uma informação importantíssima. Isso aqui é de uma riqueza teológica única. Por quê? Porque a única explicação bíblica que nós temos, por que só tem onça no Brasil, por que só tem canguru na Austrália, por que só tem lemure em Madagascar, por que você só tem japonês no Japão, aborígene na Austrália, como que os descendentes dos filhos de Noé chegaram aqui na América? E a resposta é bem simples. Quando houve o dilúvio, já dei essa explicação para a igreja, mas ela é muito importante porque os ateus usam isso. De uma maneira aberta. Eles chegam para o crente e falam, me explica como é que tem canguru na Austrália e onça no Brasil e nunca se misturou. Aí o crente, não sei o que, porque Deus quis. Não, porque Deus quis não, me responde. Gente, é fácil, é só usar a ciência. A ciência mostra que havia um único continente, Pangeia. Isso confirma a narrativa bíblica. A Bíblia fala que foi separada a porção seca. Era uma porção seca. Aí quando houve o dilúvio, a Bíblia fala que abriram-se as fontes debaixo da terra. Isso mostra o quê? A crosta terrestre se fendeu. Se a crosta terrestre se fendeu, os continentes começaram a se afastar. Aí a mesma Bíblia mostra que os homens, depois de Babel, se espalharam pela terra, porque não falavam a mesma língua. Aí nós temos a genealogia, tem todo o Observatório 7 tem um trabalho maravilhoso sobre a descendência de... Para vocês terem uma ideia, acho que daria material para pregar 6 meses. Só com as origens que tem registrada na arqueologia, nesse canal Observatório 7. Mas eles mostram certinho como a turma chegou. Então entenda, era um continente só, começou a se separar, mas ficou ligado por porções de terra. Nos dias de Peleg que aconteceu, já tinha todo mundo se espalhado, os animais tinham se espalhado, os nichos tinham se acostumado, o clima da terra havia mudado. Nós não podemos esquecer da chamada Era do Gelo.
Isso é comprovado na ciência, isso forçou a migração dos povos, isso forçou uma série de coisas. E aí o que aconteceu? Deus separa de vez os continentes. Quando aconteceu isso? Nos dias de Peleg. Porquanto em seus dias se repartiu a terra. Peleg quer dizer repartição, separação, divisão. Alguns teólogos querem dizer que foi Babel. Mas essa resposta é insuficiente, porque ela não explica como os continentes se separaram. E se a gente colocar que Nimrod foi o fundador de Babel, quando você cruza as genealogias, você vai pegar mais ou menos 150 anos entre Nimrod e Peleg. Ah, mas Nimrod pode ter vivido muito. Pode. A gente percebe que Arfaxade, depois do dilúvio, viveu 400 anos. Nós vamos ver isso na palavra de Mateus. Mas quando chegou Peleg, Peleg viveu 200 e pouco. Nimrod, a tradição judaica fala que ele foi morto por 100 numa luta épica. Eu pergunto, se ele foi morto por 100, tudo bem que 100 foi no enterro de Peleg. A Bíblia mostra isso, porque 100 viveu 625 anos, se eu não me engano. 100 viveu muito. Depois do dilúvio foi o homem que mais viveu. Aí as idades vieram caindo. Mas quando você olha a genealogia, provavelmente o repartiu aqui, é repartir o continente. Eu prefiro essa resposta, porque eu creio que ela tem um embasamento científico, que é a ciência a serviço de Deus. Não é a ciência contra Deus. Então, nos dias de Peleg, se separou a terra. E aí a narrativa continua. Ele vem falando aqui. E Joquitã, aí ele entra para Joquitã. Gerou Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Abimael e Seba. Esse pessoal a gente não sabe. Não sabemos esses povos o que são. Temos que sim alguma noção. Olha que interessante. E esse vai ser o último tópico, eu vou parar por aqui. Outros povos também a gente não sabe. Quer ver que barato? Versículo 23. E os filhos de Arã são Uz, Ul, Geter e Mas. Eu pergunto, quem são esses? Não sabemos exatamente. Só existe um aqui que a gente tem uma vaga noção, mesmo assim não é certeza. Que povo que é esse? Vamos abrir no livro de Jó, capítulo 1. E é o nosso último texto. Jó 1. Se você chegou em Salmos, volta um pouquinho. Antes de reler o versículo que eu quero de Jó 1, eu vou reler o 23 de Gênesis 10. E os filhos de Arã são Uz, Ul, Geter e Mas. De quem que nós vamos falar? De Uz. Porque aparece esse nome no livro de Jó. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aqui é o seguinte, muitos teólogos defendem que Uz foi o fundador dessa terra, que levou o seu nome. Podemos provar 100%? Não. Você não tem uma documentação nem bíblica, nem secular, que prova que esse é o Uz. Mas num palpite pessoal meu, se esse Uz aqui, o fundador dele não foi o filho de Arão, o filho de Arã, o fundador dessa terra de Uz foi o filho de Arã. Para mim foi. Não é à toa, para mim o escritor bíblico, veja, Jó, ele é anterior a várias narrativas do Gênesis. Jó é anterior a Abraão. Isso é uma unanimidade. Para mim, o escritor de Jó, quando colocou terra de Uz, ele queria localizar. Ó,
Isso aqui é um povo arameu. Isso aqui é um povo antigo. É uma hipótese. Mas para a gente ver que a Bíblia é toda bem amarrada. Se a gente pegar a nossa vida, Rodrigo, que foi salvo com 5, 6 anos de idade, começou a ter contato com a Bíblia com 7, 8 anos. Se ele estudar a Bíblia inteira, Deus dá para ele 90 anos de idade, ele vai morrer tendo que aprender um caminhão de coisa. Porque a Bíblia é extremamente rica, ela tem toda uma série de detalhes, ela tem toda uma série de coisas. Quando a gente está mexendo na genealogia, nós estamos mexendo na história humana. Nós estamos confundindo a nossa história. Os 3 filhos de Noé, veja, todos os homens que habitam hoje na terra, ou eles são descendentes de Sem, ou são descendentes de Jafé, ou são descendentes de Cão. Nós estamos falando aqui da nossa própria história. Estamos falando aqui de homens de carne e osso, que viveram na terra, que tiveram problemas, que casaram, que tiveram filhos, que trabalharam, que serviram a Deus, que foram inimigos de Deus. Toda espécie de homem, toda espécie de pecador. E essa história tem um alvo: Jesus Cristo, o Redentor da humanidade. Esse Jesus, o Deus homem, vem lá de trás da genealogia escolhida por Deus, em Sem, em Éber, em Peleg, em Abraão. E essa história vai culminar lá no livro do Apocalipse, quando esse mesmo Jesus voltar. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos parar por aqui, tem muita informação, é muito rico Gênesis 10. Na próxima palavra a gente continua. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, que nós possamos, Senhor, ter um coração agradecido e que possamos ter admiração pela tua obra, Pai. Que nós possamos compreender o tamanho do teu poder, o tamanho do teu guiar, tudo aquilo que o Senhor fez para que nós pudéssemos ser salvos, para que a palavra chegasse até nós, que a graça nos alcançasse e através do teu poder podemos ser chamados teus filhos. Sabemos que um dia estaremos com o Senhor e toda essa história que o Senhor nos ensina em tua palavra ficará mais elucidada, saberemos mais de ti, veremos a ti de uma maneira que nunca vimos. Senhor, obrigado porque tu és um Deus maravilhoso, tu és o Deus todo-poderoso, és o Deus da história, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e o Deus que salvou pessoas tão imperfeitas como nós. Obrigado, Senhor, pelo teu grande plano, obrigado pelo teu guiar na história, obrigado pelo presente da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Na próxima palavra nós iremos continuar.